Milionário desaparece misteriosamente, mas anos depois é encontrado escondendo um segredo sombrio. Moema, um bairro nobre de São Paulo, era o palco de encontros sociais, cafés badalados e condomínios luxuosos. Em uma esquina tranquila da Alameda dos Arapanés, erguia-se a imponente Mansão Vilar, um verdadeiro marco na região. Seu dono, Augusto Vilar, era um homem de presença marcante. Empresário brilhante e filantropo conhecido, ele exalava carisma e mistério. Contudo, em uma manhã aparentemente comum de novembro, Augusto desapareceu sem deixar vestígios. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. A polícia foi acionada, amigos e familiares foram interrogados, e as manchetes estampavam a foto do milionário sorridente. Augusto Vilar desaparecido, mistério em Moema, anunciavam os jornais. Augusto não era apenas mais um milionário. Ele era uma figura pública, alguém que marcava presença em eventos de caridade e era respeitado por sua generosidade. Apesar de ser reservado sobre sua vida pessoal, ele se relacionava bem com seus funcionários, vizinhos e sócios. Nada em sua rotina parecia indicar que algo pudesse dar errado. Na última vez que foi visto, Augusto saía de um restaurante sofisticado em Moema. Era quase meia-noite, e ele acenou para algumas pessoas enquanto entrava em seu carro, um SUV preto com vidros escuros. As câmeras de segurança do restaurante registraram a partida, mas o veículo desapareceu misteriosamente a poucos quarteirões de distância. Nem o carro nem Augusto foram encontrados. A Mansão Vilar rapidamente se tornou o epicentro das investigações. Policiais e peritos vasculhavam cada cômodo da casa, mas nada de anormal foi encontrado. Documentos, cofres e até mesmo o sistema de segurança foram analisados, mas tudo parecia em ordem. Os moradores de Moema estavam perplexos. A notícia do desaparecimento causou um alvoroço. Era como se uma sombra tivesse caído sobre o bairro. Nos cafés e padarias, as conversas giravam em torno do caso. Você ouviu falar? Augusto Vilar sumiu. Como é possível? Alguns começaram a especular teorias. Teria sido um sequestro. Talvez ele tivesse fugido devido a problemas financeiros, apesar de não haver sinais de dificuldades em sua vida. Havia também quem dissesse que Augusto tinha inimigos secretos, pessoas que poderiam querer vê-lo desaparecer. A família de Augusto, embora pequena, chamou ainda mais atenção durante as investigações. Marta Vilar, a irmã mais velha de Augusto, era uma mulher discreta e avessa aos holofotes. Ao ser questionada pela polícia, afirmou não saber de nada fora do comum na vida do irmão. Marta, no entanto, parecia nervosa durante as entrevistas, o que levantou suspeitas. Já Roberto Vilar, o sobrinho de Augusto, era o oposto. Jovem e ambicioso, ele não escondia que esperava herdar o império do tio. Sua atitude calculista fez muitos suspeitarem de suas intenções. O clima na família Vilar era tenso. O desaparecimento de Augusto expôs rachaduras que antes eram escondidas atrás de jantares elegantes e aparências impecáveis. Com a intensificação das buscas, Moema foi tomada por uma sensação de insegurança. As ruas normalmente tranquilas agora estavam repletas de policiais e repórteres. Os moradores começaram a instalar câmeras extras e reforçar a segurança em suas casas. No entanto, os dias se transformaram em semanas, e as semanas, em meses. A investigação parecia estagnada. Sem pistas concretas, as autoridades começaram a tratar o caso como mais um mistério sem solução. Detetives traçaram os passos de Augusto antes de seu desaparecimento. Ele havia participado de uma reunião com investidores naquela tarde. Segundo testemunhas, parecia animado com os planos para expandir seus negócios. Mais tarde, jantou com um amigo próximo, o advogado Ernesto Reis, no restaurante onde foi visto pela última vez. Ernesto foi interrogado diversas vezes, mas suas declarações foram consistentes. Augusto não mencionou nada de estranho. Ele estava empolgado, como sempre, falando sobre novas ideias e projetos. 3 meses após o desaparecimento, uma carta foi entregue anonimamente à polícia. Escrita em um papel envelhecido, dizia apenas: "Nem tudo é o que parece." Augusto Vilar sabia demais. Essa mensagem enigmática reacendeu o interesse pelo caso, mas não trouxe respostas. Quem teria enviado a carta? O que Augusto sabia? 1 ano depois, a Mansão Vilar foi abandonada. A família decidiu se afastar, alegando que a casa trazia lembranças dolorosas. Durante anos, o imóvel permaneceu vazio, sua fachada grandiosa agora marcada pelo tempo. Mas o mistério não morreu. O desaparecimento de Augusto Vilar continuava sendo um tema frequente em documentários e programas de investigação.
Pessoas que moravam em Moema ainda se lembravam do homem carismático e do dia em que ele simplesmente sumiu. O que ninguém sabia era que os segredos mais sombrios de Augusto estavam escondidos, esperando para serem descobertos. O tempo passou, mas a mansão Vilar continuava como um fantasma no coração de Moema. Enormes janelas com cortinas fechadas, um jardim antes impecável agora tomado por ervas daninhas e um portão enferrujado eram testemunhas silenciosas do mistério que a envolvia. Para os moradores do bairro, a casa já não era apenas um símbolo de riqueza, mas também um lembrete sombrio de segredos não revelados. Em 2020, um casal decidiu comprar a propriedade. Mariana e Eduardo Nogueira, jovens empreendedores do ramo imobiliário, viam na mansão uma oportunidade única. Eles queriam reformá-la, transformando-a em um espaço para eventos luxuosos. Mas, desde o momento em que assinaram o contrato, a sensação de que algo estava fora do lugar começou a pairar. Mariana era uma mulher prática e organizada, enquanto Eduardo era entusiasta e cheio de ideias grandiosas. Quando pisaram na mansão pela primeira vez, sentiram um arrepio inexplicável. O ar dentro da casa era denso, como se carregasse anos de histórias não contadas. Os cômodos, embora empoeirados e desgastados, ainda exibiam sinais da opulência de Augusto Vilar. Lustres de cristal, pisos de mármore e móveis antigos permaneciam como estavam no dia em que ele desapareceu. Mariana notou que, apesar da aparência luxuosa, havia algo inquietante nos detalhes. "Edu, você percebeu como tudo aqui parece ter sido abandonado de repente", comentou Mariana, enquanto examinava o antigo escritório de Augusto. "É como se ele tivesse saído para voltar no mesmo dia." Eduardo sorriu, tentando aliviar a tensão. "Isso é ótimo para nós. Menos móveis para comprar, não é?" Mas, à noite, quando o silêncio dominava a casa, até ele sentia que algo estava errado. A primeira noite na mansão foi marcada por sons estranhos. Eduardo foi acordado por um ruído vindo do andar de baixo. Era como se alguém estivesse andando lentamente pelo salão principal. Ele desceu as escadas com uma lanterna na mão, mas não encontrou nada além do vento balançando as cortinas de uma janela entreaberta. Mariana também percebeu coisas incomuns. Certos objetos pareciam mudar de lugar sem explicação. Um relógio de bolso que estava em cima da lareira foi encontrado na cozinha na manhã seguinte. Inicialmente, o casal atribuiu os eventos ao cansaço e à imaginação, mas as ocorrências só aumentaram. No segundo fim de semana na mansão, durante a limpeza do sótão, Mariana encontrou uma antiga caixa de madeira trancada. A caixa estava escondida atrás de velhas cortinas, coberta por poeira e teias de aranha. "Olha isso, Edu. Parece importante. Devia ser do Augusto Vilar", disse ela, mostrando a caixa. Eduardo tentou abrir o objeto, mas estava trancado. Sem querer danificá-lo, decidiram guardá-lo até que encontrassem uma forma de abri-lo. Enquanto isso, Mariana começou a pesquisar mais sobre Augusto e o desaparecimento dele. Ela achava intrigante viver na casa de alguém cujo paradeiro ainda era um mistério. Em uma noite de insônia, leu todos os artigos de jornais antigos que encontrou online. Cada texto reforçava sua curiosidade. Quem era realmente Augusto Vilar? Enquanto o casal reformava a mansão, uma mulher apareceu à porta. Era Helena Vasconcelos, uma jornalista local que dedicava a carreira a desvendar mistérios não resolvidos. Ela havia passado anos investigando o desaparecimento de Augusto Vilar e ficou sabendo que a mansão estava ocupada novamente. "Com licença, sou Helena. Espero não estar incomodando, mas ouvi dizer que vocês compraram a mansão Vilar", começou ela, segurando um bloco de notas. Eduardo, desconfiado, respondeu com cautela: "Sim, é verdade. Estamos reformando." "Por quê?" "Eu passei muito tempo investigando a história do desaparecimento de Augusto. Sei que parece estranho, mas essa casa pode guardar segredos que nunca foram revelados. Posso dar uma olhada?" Mariana, intrigada, decidiu permitir. Helena entrou e imediatamente começou a examinar os detalhes do lugar, como se procurasse algo específico. Quando viu a caixa de madeira, sua expressão mudou. "Vocês já abriram isso?" perguntou Helena, com uma voz ansiosa. "Não. Ainda não conseguimos", respondeu Mariana. Helena parecia nervosa, mas decidiu não pressionar. Ela sugeriu que, caso o casal encontrasse algo fora do comum, a procurassem imediatamente. Deixou seu cartão de visita e foi embora, mas não sem antes lançar um último olhar preocupado para a mansão. Na noite seguinte, Eduardo finalmente decidiu forçar a abertura da caixa. Com um pequeno martelo e uma chave de fenda, ele conseguiu romper a fechadura enferrujada. O que encontraram dentro os deixou sem palavras.
Havia uma coleção de fotografias antigas, mostrando Augusto Vilar com pessoas que o casal não reconhecia. Em várias fotos, Augusto parecia estar em situações comprometedoras, encontros discretos em lugares isolados, uma expressão tensa no rosto. Além disso, havia um caderno com anotações confusas, algumas delas escritas com pressa. Mariana leu uma das páginas em voz alta. Se algo acontecer comigo, a resposta está nos corredores. Eles escondem o que fiz, mas também o que sei. A frase enigmática deixou os dois inquietos. Que segredos Augusto poderia ter escondido nos corredores da mansão? Mais tarde naquela noite, quando tudo estava quieto, Mariana ouviu uma voz sussurrando seu nome. Ela acordou assustada, olhando ao redor do quarto. Eduardo dormia profundamente ao seu lado, alheio ao som. O sussurro veio novamente, desta vez mais claro. Procure a verdade, Mariana. Assustada, ela acendeu a luz, mas não encontrou nada. Será que a mansão estava tentando comunicar algo? Ou seria sua mente pregando peças? Na manhã seguinte, Mariana decidiu ligar para Helena e contar sobre a descoberta da caixa. Algo dizia que aquele era apenas o começo. Enquanto o mistério se aprofundava, os segredos da mansão Vilar começavam a emergir lentamente, ameaçando envolver todos que ousavam se aproximar deles. O telefone tocou pela manhã na redação onde Helena Vasconcelos trabalhava. Ela estava imersa em pesquisa sobre outros casos não resolvidos de Moema quando atendeu com a voz carregada de cansaço habitual. Alô? Helena, aqui é Mariana. Precisamos conversar sobre a caixa que encontramos na mansão. Há algo estranho. Helena imediatamente ficou em alerta. Sentiu uma pontada de ansiedade que rapidamente se transformou em entusiasmo. Após anos de investigação, finalmente parecia haver algo concreto sobre o desaparecimento de Augusto Vilar. Pode me contar mais? Perguntou Helena, pegando um bloco de notas e se levantando de sua mesa. É melhor você vir até aqui. Acho que você precisa ver isso pessoalmente. Menos de uma hora depois, Helena estacionava em frente à mansão Vilar. O portão estava entreaberto, rangendo com o vento, e as sombras das árvores altas faziam o ambiente parecer ainda mais intimidador. Mariana a recebeu com um sorriso nervoso. Eduardo estava sentado na sala de estar, cercado pelos objetos da misteriosa caixa. As fotografias e o caderno de anotações estavam espalhados sobre uma mesa de centro, e havia um mapa antigo que Helena ainda não tinha visto. Encontramos isso ontem à noite, explicou Mariana, apontando para o mapa. Helena examinou o papel com cuidado. Era um esboço rudimentar da mansão Vilar, mas incluía algo que ela não esperava: passagens secretas marcadas com pequenos X. O que é isso? Perguntou Helena, arregalando os olhos. Não sabemos. Estávamos tentando entender. Essas marcações parecem indicar corredores ou cômodos que não aparecem na planta da casa, respondeu Eduardo, visivelmente desconfortável. Helena sabia que aquilo era importante. Se o mapa fosse real, poderia explicar a enigmática mensagem encontrada no caderno de Augusto. A resposta está nos corredores. Enquanto examinavam o caderno, Helena notou que várias páginas tinham frases escritas de forma criptográfica. Algumas letras pareciam invertidas, outras estavam repetidas sem motivo aparente. A jornalista não era especialista em códigos, mas sentiu que aquilo era mais do que simples rabiscos. Podemos testar algumas dessas passagens marcadas no mapa? Perguntou ela, tentando conter a empolgação. Eduardo hesitou. Você tem certeza? Essa casa já é estranha o suficiente. Mariana, no entanto, parecia decidida. Seja o que for, precisamos descobrir. Não dá para simplesmente ignorar. Com lanternas em mãos, os três começaram a explorar a mansão seguindo as instruções do mapa. No porão, Helena encontrou um painel de madeira desgastado que parecia diferente das outras paredes. Após algumas tentativas, Eduardo conseguiu empurrá-lo, revelando uma passagem estreita e úmida que descia em espiral. O cheiro de mofo era intenso, e o som de água pingando ecoava pelo espaço. Mariana hesitou por um momento antes de entrar, mas Helena estava determinada. Isso explica muita coisa, disse ela, enquanto descia com cuidado. A passagem levava a um pequeno cômodo subterrâneo. Dentro, encontraram móveis antigos, uma mesa coberta de poeira e mais papéis espalhados. Uma única lâmpada pendurada no teto iluminava fracamente o espaço. No centro da mesa, havia uma pasta marcada com o nome Projeto Silêncio. Abrindo a pasta, Helena encontrou documentos que pareciam ser contratos e registros financeiros. Todos estavam assinados por Augusto Vilar e envolviam valores altíssimos, mas os destinatários eram empresas desconhecidas.
Você sabe o que isso significa? Perguntou Eduardo. Não tenho certeza. Mas Augusto estava envolvido em algo grande. Talvez algo ilegal, respondeu Helena, enquanto examinava cada página com atenção. O documento mais perturbador era uma lista de nomes. Ao lado de cada nome, havia datas e números que pareciam ser quantias de dinheiro. Alguns nomes tinham a palavra resolvido escrita em vermelho. Isso é uma lista de pessoas? Mariana gaguejou, sentindo o estômago revirar. Helena balançou a cabeça lentamente. Parece que sim. Mas por que elas estão aqui? O que Augusto fazia com essas pessoas? Enquanto exploravam o cômodo, um som metálico ecoou do corredor por onde haviam entrado. Eduardo se virou rapidamente, apontando a lanterna para o túnel, mas não viu nada. Você ouviu isso? Perguntou ele, em um sussurro urgente. Sim, respondeu Mariana, agarrando o braço de Helena. Por um momento, todos ficaram em silêncio, ouvindo atentamente. Nada mais aconteceu, mas a tensão era palpável. Melhor voltarmos para cima, sugeriu Eduardo. Já vimos o suficiente por hoje. De volta à superfície, Helena decidiu levar cópias dos documentos para análise. Ela sabia que a lista de nomes e os contratos poderiam ser a chave para desvendar o mistério, mas também sentia que algo mais sombrio estava por trás de tudo aquilo. Você acha que alguém ainda está ligado a isso? Perguntou Mariana, preocupada. Helena suspirou. Não sei. Mas tenho a sensação de que quanto mais fundo formos, mais perigoso isso vai se tornar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Helena passou horas pesquisando os nomes da lista. Para sua surpresa, muitos deles estavam associados a casos de desaparecimento ou mortes misteriosas em São Paulo. Um padrão começou a emergir. Todos os incidentes ocorreram nos últimos 15 anos, e a maioria das vítimas tinha alguma ligação com o ramo imobiliário ou financeiro. Meu Deus, murmurou Helena. O que você estava fazendo, Augusto? Enquanto isso, na mansão, Mariana e Eduardo tentavam dormir, mas o peso das descobertas os mantinha acordados. Por volta das 3 da manhã, Mariana ouviu um som vindo do porão. Era como se alguém estivesse mexendo nos móveis do cômodo subterrâneo. Eduardo, tem alguém lá embaixo, sussurrou ela, balançando o marido para acordá-lo. Ele pegou uma lanterna e desceu cuidadosamente. Quando chegou ao porão, encontrou o painel aberto e o túnel exposto. Mas não havia ninguém lá. Foi só o vento, disse ele, tentando convencer a si mesmo mais do que a Mariana. No entanto, no fundo, ambos sabiam que algo estava os observando. A madrugada trazia uma sensação de inquietação para Mariana e Eduardo. Mesmo com a mansão silenciosa, eles sabiam que algo pairava ali, algo que escapava à compreensão. Mariana, incapaz de dormir, sentou-se no escritório, observando o caderno de Augusto Vilar. Cada palavra parecia carregar um peso. A resposta está nos corredores. Enquanto isso, Helena, em seu pequeno apartamento, examinava mais a fundo os nomes da lista encontrada no subsolo. Algumas das vítimas mencionadas eram empresários de renome que desapareceram em circunstâncias misteriosas, enquanto outras tinham vidas aparentemente comuns. Uma conexão sinistra parecia surgir entre todos eles, Augusto Vilar. Pela manhã, Helena decidiu retornar à mansão. Algo a puxava para lá, como se uma força invisível exigisse que ela fosse mais fundo na investigação. Ao chegar, encontrou Eduardo ainda sonolento e Mariana cercada pelos documentos do subsolo. Helena, você precisa ver isso, disse Mariana, mostrando um dos papéis que haviam ignorado na noite anterior. Era um bilhete escrito à mão, com letras tremidas. Eles vêm à noite. O segredo está nos olhos deles. Helena franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? Quem são eles? Antes que pudesse responder, Eduardo entrou na sala carregando uma chave antiga que encontrara no sótão. Acho que isso pode ser útil. Estava dentro de uma gaveta trancada. A chave parecia combinar com algo grande, talvez um cofre ou uma porta esquecida. Os três decidiram continuar explorando as passagens secretas da mansão, confiando que o mapa os guiaria para novas descobertas. Seguindo o mapa, encontraram outra passagem secreta no corredor principal. Era um painel embutido na parede, quase imperceptível, que se abriu com um leve empurrão. Por trás dele, havia uma escada que descia em espiral, mais profunda do que a anterior. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Eduardo, com o rosto pálido. Não temos escolha, respondeu Helena, segurando firme sua lanterna. O cheiro de umidade e o ar pesado aumentavam a cada passo. No fundo, encontraram um corredor longo e estreito, com paredes de concreto e inscrições estranhas, como símbolos desenhados às pressas.
O que é isso? Perguntou Mariana, passando a mão sobre os símbolos. Helena tirou fotos enquanto Eduardo apontava para algo à frente. Uma porta de ferro com uma fechadura que parecia combinar com a chave encontrada no sótão. A chave girou com dificuldade, mas a porta se abriu com um ranger que ecoou pelos corredores. Do outro lado, havia uma sala ampla, iluminada apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. O que mais chamou a atenção foi uma grande mesa no centro, coberta por mapas, diagramas e mais documentos. Nas paredes, havia fotos de várias pessoas, algumas marcadas com um X vermelho. Entre elas, Helena reconheceu vários nomes da lista encontrada anteriormente. Augusto estava monitorando essas pessoas, disse Helena, analisando os papéis. Mas por quê? Mariana encontrou um gravador antigo em um canto da sala. Surpreendentemente, ainda havia uma fita dentro. Será que funciona? Perguntou Eduardo, enquanto Mariana apertava o botão de reprodução. A fita chiou antes que uma voz grave e cansada preenchesse a sala. Era Augusto Vilar. Se você está ouvindo isso, provavelmente encontrou as passagens. Não sei quem você é, mas precisa saber a verdade. Há algo muito maior acontecendo, algo que não posso mais controlar. Eles estão atrás de mim porque sei demais. O projeto Silêncio foi apenas o começo. A gravação pausou por um momento, e os três ficaram em silêncio, tentando absorver o que ouviram. Procure o cofre na sala do piano. Lá está a última peça do quebra-cabeça. A fita terminou com um clique seco, deixando o grupo em um silêncio tenso. Um cofre na sala do piano? Perguntou Mariana. Eu estive lá várias vezes e nunca vi nada. Se Augusto mencionou, deve estar escondido, respondeu Helena. Subiram rapidamente para a sala do piano, que era um dos ambientes mais elegantes da mansão. Apesar do abandono, o piano de cauda ainda estava impecável, como se alguém tivesse cuidado dele recentemente. Mariana correu os dedos pelas teclas, criando uma melodia suave. Eduardo, por sua vez, começou a examinar as paredes e o chão, buscando algo em comum. Helena notou que uma das paredes parecia mais grossa do que as outras. Com um leve toque, percebeu que havia um painel oculto. É aqui, disse ela, apontando para o painel. Após alguns minutos de esforço, conseguiram abrir o compartimento. Por trás dele, encontraram um cofre robusto com teclado numérico. E agora, como vamos abrir isso? Perguntou Eduardo. Mariana lembrou-se das anotações no caderno de Augusto. E se a senha estiver lá? Folheando as páginas, encontraram uma sequência de números destacada, 1102. Era o aniversário de Augusto Vilar, e parecia ser a combinação certa. Quando o cofre se abriu, o grupo ficou em choque. Dentro dele havia uma coleção de fitas de vídeo, uma pilha de documentos com a palavra classificado em letras vermelhas e uma pequena arma enferrujada. Helena pegou uma das fitas e a analisou. Isso pode ser o que precisamos para entender tudo. Mariana encontrou outra anotação dentro do cofre. Cuidado com quem você confia. Eles sempre estão observando. O aviso parecia urgente, mas ninguém sabia exatamente o que significava. Enquanto analisavam o conteúdo do cofre, um barulho forte veio do andar de cima. Era como se algo pesado tivesse caído no chão. Eduardo, armado com uma barra de ferro que havia encontrado, subiu para investigar. Mariana e Helena ficaram na sala, com os olhos fixos nas fitas de vídeo. A jornalista sabia que aquilo podia ser a peça que faltava para desvendar o mistério. Mas algo a incomodava. Sentia que o que quer que estivesse escondido na mansão não era apenas sobre Augusto Vilar. Era algo muito maior, mais perigoso. Helena, Mariana e Eduardo reuniram-se na sala de estar da mansão Vilar, cercados por fitas de vídeo e documentos retirados do cofre. O silêncio era preenchido apenas pelo som do vento lá fora, que fazia as janelas tremerem. Cada um sabia que aquelas fitas carregavam respostas, mas também temiam o que encontrariam. Helena pegou a fita mais antiga e inspecionou a etiqueta, que trazia a data de 1999. Se quisermos entender o que aconteceu, precisamos assistir a isso, disse ela, resoluta. Mariana hesitou. E se for algo que não podemos desfazer? Eduardo, já cansado do suspense, colocou a fita em um antigo videocassete que encontraram no sótão. A televisão ligou com um chiado. E, aos poucos, a imagem surgiu. A fita mostrava uma sala iluminada por luzes fluorescentes. Augusto Vilar estava sentado diante de uma mesa, cercado por homens que pareciam ser executivos. Um relógio na parede indicava que eram quase 3 da manhã. Senhores, começou Augusto, com a voz grave e firme. O projeto Silêncio está oficialmente em andamento.
Nosso objetivo é eliminar quaisquer obstáculos à expansão do nosso império. As palavras eram enigmáticas, mas o tom era frio. A câmera balançou, revelando mapas e documentos sobre a mesa, muitos dos quais mencionavam terrenos em Moema e outros bairros de São Paulo. Aqueles que resistirem serão tratados conforme necessário, continuou Augusto, olhando diretamente para a câmera. Meu Deus, murmurou Helena. Isso não é apenas um projeto imobiliário. É um plano de manipulação e, possivelmente, eliminação. A fita terminou abruptamente, mas deixou claro que Augusto e seus associados estavam envolvidos em algo ilegal e potencialmente mortal. Eduardo colocou a próxima fita, marcada com a data de 2002. Desta vez, a imagem mostrava Augusto sozinho, falando diretamente para a câmera, com o semblante abatido. Se você está assistindo a isso, é porque eu não consegui escapar, começou ele. O projeto Silêncio cresceu além do meu controle. Aqueles que antes eram meus aliados agora me caçam. Eles sabem que eu posso expô-los. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu escondi a verdade. As provas estão aqui na mansão. Mas se você as encontrar, saiba que eles virão atrás de você também. O vídeo terminou, deixando o grupo em um silêncio perturbador. Helena desligou a televisão e se levantou. Ele sabia que estava em perigo. E ainda assim tentou deixar pistas, disse ela. Mariana segurava as mãos com força, tentando conter o tremor. O que fazemos agora? Se eles ainda estão por aí, estamos todos em perigo. Entre os documentos encontrados no cofre, Helena descobriu contratos e relatórios que mencionavam assassinatos disfarçados como acidentes e desaparecimentos encobertos com subornos. Muitos desses casos estavam ligados diretamente a pessoas que se opuseram à aquisição de terrenos para os empreendimentos de Augusto. Ele não estava apenas comprando propriedades, explicou Helena. Ele estava eliminando qualquer um que ficasse no caminho. Eduardo encontrou outro detalhe perturbador. Um registro de transações bancárias que mostrava pagamentos regulares a alguém identificado apenas como operador. Quem é esse operador? Perguntou ele. Helena franziu o senho. Provavelmente alguém que fazia o trabalho sujo. Precisamos descobrir quem ele é. Enquanto eles analisavam os documentos, ouviram uma batida forte na porta da frente. Eduardo foi o primeiro a se levantar, segurando a barra de ferro como precaução. Mariana e Helena o seguiram, com o coração acelerado. Ao abrir a porta, encontraram um homem alto, de aparência formal, com um terno impecável e um olhar frio. Ele parecia deslocado no ambiente decadente da mansão. Boa tarde, disse ele, com uma voz firme. Meu nome é Ricardo Salles. Trabalho para uma empresa que tem interesse nessa propriedade. Podemos conversar? Helena, sentindo um frio na espinha, respondeu, agora não é um bom momento. O que exatamente você quer? Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Apenas quero garantir que a mansão Vilar não cause problemas para ninguém. Antes que pudessem responder, ele entregou um cartão e saiu sem mais explicações. Mariana pegou o cartão e leu em voz alta. Corporação Soberana, Departamento de Operações. Ele sabe algo, disse Helena, olhando para o portão enquanto Ricardo desaparecia na rua. Naquela noite, o trio decidiu passar mais um tempo analisando as fitas e documentos, mas o cansaço os venceu. Quando a madrugada chegou, cada um foi para seu respectivo quarto, tentando descansar, apesar do peso crescente do mistério. Por volta das 3 da manhã, Mariana acordou com uma sensação de que estava sendo observada. Ao abrir os olhos, viu uma sombra parada no canto do quarto. Era alta e imóvel, mas seus olhos brilhavam na escuridão. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Quando piscou, a figura desapareceu, deixando apenas o som de passos ecoando no corredor. No quarto ao lado, Helena também foi despertada, mas por outro motivo. Ela ouviu um som metálico vindo do corredor subterrâneo. Pegando sua lanterna, decidiu investigar sozinha. Ao descer a escada para o túnel, encontrou o painel aberto. A sala secreta estava intocada, mas havia marcas de mãos na poeira da mesa, como se alguém tivesse mexido nos documentos. Quem mais sabe sobre isso? Sussurrou Helena para si mesma, sentindo o coração disparar. De volta ao quarto, Helena encontrou uma mensagem escrita no espelho com algo que parecia sangue. Parem agora, ou serão os próximos. Assustada, acordou Eduardo e Mariana, que também haviam ouvido sons estranhos. Ao verem a mensagem, souberam que não estavam sozinhos na mansão. Isso não é mais apenas sobre Augusto, disse Helena. Alguém está tentando impedir que descubramos a verdade. E se for o tal operador, sugeriu Mariana, com a voz trêmula. Helena pegou o telefone e ligou para a polícia,
mas a ligação foi interrompida antes que pudesse explicar a situação. Estamos por conta própria, disse Eduardo. Precisamos terminar isso antes que eles nos peguem. A tensão na mansão Vilar era palpável. A mensagem ameaçadora no espelho, os sons estranhos na madrugada e a visita do misterioso Ricardo Salles deixavam claro que alguém estava monitorando cada movimento de Helena, Mariana e Eduardo. Ao amanhecer, o trio se reuniu na cozinha, a tensão evidente em seus rostos. Helena, como sempre, tomou a liderança. Eles sabem que estamos perto de descobrir algo importante. Precisamos agir rápido antes que façam algo para nos parar, disse ela, observando o caderno de Augusto mais uma vez. Mariana, ainda assustada com a sombra que vira durante a noite, concordou com a cabeça. Eduardo, embora mais cético, parecia determinado a ajudar. Mas por onde começamos? Perguntou ele. Pelo operador, respondeu Helena. Se descobrirmos quem ele é, talvez possamos entender a extensão desse esquema. Helena passou a manhã examinando os documentos do cofre e os papéis que haviam trazido do subsolo. Finalmente, encontrou algo que parecia relevante. Um contrato assinado por Augusto Vilar e um homem chamado Renato Medeiros. O nome estava destacado em várias páginas, com anotações como execução e limpeza. Renato Medeiros, murmurou Helena. Esse pode ser o operador. Mariana pegou seu laptop e começou a buscar informações sobre o nome. Após alguns minutos, encontrou um artigo de 2010 que mencionava Renato como um ex-segurança e consultor privado que trabalhava com figuras controversas no setor imobiliário. Ele é conhecido por resolver problemas para grandes empresários, disse Mariana, lendo em voz alta. Eduardo cruzou os braços. Se ele está envolvido, é perigoso. E se ainda estiver vivo, pode estar por trás das ameaças. Decididos a seguir essa pista, Helena e Eduardo saíram da mansão para encontrar mais informações sobre Renato Medeiros. Mariana ficou para trás, protegendo os documentos e monitorando qualquer atividade suspeita. Enquanto dirigiam pelas ruas de Moema, Helena não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo seguidos. Um carro preto parecia estar atrás deles, mantendo distância, mas nunca saindo do campo de visão. Você também está vendo isso? Perguntou Helena a Eduardo, tentando manter a calma. Sim. Não acelere. Vamos tentar despistá-lo mais à frente. Eles fizeram várias curvas, mas o carro continuava atrás deles. Por fim, decidiram entrar em um estacionamento de um shopping movimentado, onde conseguiram escapar da vista do perseguidor. Isso só prova que estamos no caminho certo, disse Helena, enquanto Eduardo estacionava o carro. Seguindo as pistas do artigo, chegaram a uma pequena oficina mecânica onde Renato Medeiros supostamente trabalhava como fachada para suas atividades ilegais. A fachada do local era discreta, mas o interior estava cheio de ferramentas e carros em manutenção. Renato, um homem corpulento com cabelos grisalhos, estava trabalhando em um motor quando Helena e Eduardo se aproximaram. Ele olhou para eles com desconfiança. Quem são vocês? Perguntou ele, secando as mãos em um pano sujo. Queremos saber sobre Augusto Vilar e o Projeto Silêncio, disse Helena, direta. Renato congelou por um momento antes de rir amargamente. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Então nos explique, insistiu Eduardo. Por que Augusto desapareceu? Quem está por trás das ameaças? Renato suspirou, olhando em volta para garantir que ninguém estava ouvindo. Augusto era ambicioso, mas também era tolo. Achou que poderia controlar tudo, mas acabou se envolvendo com gente que não perdoa erros. Quem são essas pessoas? Perguntou Helena. Você realmente quer saber? Porque, se souber, não haverá como voltar atrás, respondeu Renato, com um olhar sério. Renato hesitou antes de continuar. Augusto desapareceu porque sabia demais. Ele tentou me convencer a ajudá-lo a expor o Projeto Silêncio, mas eu recusei. Não sou estúpido. As pessoas por trás disso são poderosas. Não são apenas empresários. Elas têm influência na polícia, no governo. Augusto foi um peão descartável. Antes que pudesse dizer mais, um tiro ecoou pela oficina. Renato caiu no chão, atingido no peito. Helena e Eduardo se jogaram atrás de um carro, tentando se proteger. Eles nos acharam, gritou Eduardo, puxando Helena para a saída dos fundos. Os dois conseguiram escapar, mas estavam abalados. Renato havia sido morto diante deles, e agora sabiam que estavam lidando com algo muito maior. Quando voltaram à mansão, encontraram Mariana pálida, segurando um envelope que havia sido deixado na porta. O que é isso? Perguntou Helena, pegando o envelope com cuidado. Dentro, havia uma única foto,
Uma imagem deles dentro do túnel subterrâneo, tirada na noite anterior. No verso, estava escrito: "Última chance. Parem agora. Eles estão dentro da mansão", disse Eduardo, trancando a porta imediatamente. O trio sabia que estava sendo vigiado. Decidiram que não poderiam mais hesitar. Precisavam analisar o restante das fitas e documentos naquela mesma noite. Helena colocou a última fita no videocassete. A imagem tremulou antes de mostrar Augusto Vilar mais uma vez. Desta vez, ele parecia apavorado. "Se você encontrou isso, sabe que está em perigo. Mas também sabe que tem a chance de expor a verdade. Procure no arquivo 27. Tudo está lá. Mas cuidado. Eles nunca deixam testemunhas." A fita terminou, deixando os três em silêncio. "Arquivo 27. Isso estava nos documentos do cofre?" perguntou Mariana. Helena balançou a cabeça. "Não. Deve estar em outro lugar. Talvez no escritório", sugeriu Eduardo. Enquanto se preparavam para procurar, ouviram um som pesado vindo do andar de cima. Passos lentos e firmes, como se alguém estivesse deliberadamente anunciando sua presença. "Eles estão aqui", sussurrou Mariana, agarrando a mão de Helena. Helena pegou uma lanterna e, com Eduardo ao seu lado, começou a subir as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. O ar parecia mais frio, mais denso, como se a própria mansão estivesse conspirando contra eles. Na penumbra do corredor, uma figura se moveu rapidamente, desaparecendo em uma das salas. "Seja quem for, não está sozinho", murmurou Eduardo, segurando a barra de ferro com mais força. A mansão Vilar parecia viva naquela noite, cheia de ruídos e sombras que desafiavam a sanidade de Helena, Mariana e Eduardo. Cada passo que davam parecia amplificar os ecos dos próprios corações acelerados. Eles sabiam que estavam sendo caçados. "Precisamos encontrar esse arquivo 27 antes que eles nos peguem", disse Helena, tentando manter a calma. Eduardo segurava firmemente a barra de ferro enquanto liderava o caminho pelo corredor escuro. Mariana, mais hesitante, segurava uma faca de cozinha que pegara na pressa. O trio avançava com cautela, sabendo que cada sala podia esconder algo ou alguém. Chegaram ao escritório de Augusto, que já haviam revistado antes, mas dessa vez com um novo propósito. Helena começou a examinar cada gaveta e compartimento, enquanto Eduardo observava a porta. Mariana, ainda nervosa, folheava rapidamente os documentos sobre a mesa. "Tem algo aqui", disse Helena, encontrando um compartimento secreto na lateral da escrivaninha. Ela abriu com cuidado, revelando um envelope grosso com o arquivo 27 escrito à mão. Dentro, havia fotos, documentos e um pendrive. As fotos mostravam pessoas que provavelmente eram as vítimas do Projeto Silêncio. Ativistas, pequenos empresários e moradores de Moema que haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos. Mariana olhou para as imagens, horrorizada. Eles mataram todos que se opuseram a eles. Eduardo pegou o pendrive. "Isso deve conter provas mais concretas. Precisamos ver o que tem aqui." Antes que pudessem analisar o conteúdo, ouviram passos pesados no andar de baixo, seguidos pelo som inconfundível de uma porta sendo arrombada. "Eles entraram", sussurrou Eduardo. Helena rapidamente guardou o arquivo dentro do casaco e sinalizou para que todos ficassem em silêncio. O som de vozes ecoava pela casa. Pelo menos 3 homens haviam invadido a mansão. "Procurem em todos os cômodos", ordenou uma voz firme, que parecia ser do homem que visitará a mansão mais cedo, Ricardo Salles. "Eles não podem encontrar isso", disse Helena, indicando o arquivo. "Vamos sair pelo túnel", sugeriu Eduardo. O trio se esgueirou para fora do escritório, movendo-se cuidadosamente pelo corredor. As tábuas do chão rangiam sob seus pés, mas eles conseguiram descer até o porão sem serem notados. No porão, o túnel parecia ainda mais escuro e claustrofóbico. Com a lanterna de Helena iluminando o caminho, eles avançaram rapidamente, carregando o peso do arquivo e do medo. "Para onde isso vai nos levar?", perguntou Mariana, a voz trêmula. "Seja onde for, precisa nos tirar daqui", respondeu Eduardo, apressando o passo. Os sons de perseguição ecoaram atrás deles. Os homens haviam descoberto o túnel e estavam vindo. "Corra!", gritou Helena, puxando Mariana pelo braço. O túnel parecia interminável, mas finalmente terminou em uma pequena porta de madeira. Eduardo a abriu com um empurrão, revelando uma saída para um terreno abandonado, escondido por vegetação densa. Uma vez fora do túnel, Helena levou o grupo até um pequeno hotel onde poderiam se esconder temporariamente. Lá, finalmente puderam verificar o conteúdo do pendrive. Ligaram o laptop de Mariana, e os arquivos começaram a abrir.
Havia vídeos, e-mails e contratos digitalizados. Um dos vídeos mostrava uma reunião secreta entre Augusto Vilar e outros empresários, incluindo Ricardo Salles. O plano é simples, dizia Augusto no vídeo. Vamos garantir que Moema se torne um polo para nossos empreendimentos, a qualquer custo. Quem resistir será removido. As provas eram claras e incriminadoras. O pendrive também continha uma lista de nomes, pessoas que haviam sido assassinadas ou ameaçadas, e outras que ainda estavam na mira do Projeto Silêncio. Isso é suficiente para derrubar todos eles, disse Helena, emocionada. Mas como vamos divulgar isso sem que nos matem primeiro? Perguntou Mariana. Enquanto debatiam os próximos passos, o telefone de Helena tocou. O número era desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Helena Vilar, perguntou uma voz rouca. Quem é? Meu nome não importa. Eu sei o que vocês encontraram. E posso ajudá-los. Mas precisamos nos encontrar. Sozinhos. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Helena, desconfiada. Porque, se não agirem rápido, estarão mortos até o amanhecer. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Enquanto decidiam se deveriam confiar no misterioso interlocutor, um envelope foi deslizado por baixo da porta do quarto do hotel. Dentro, havia outra foto, desta vez, de Mariana, Eduardo e Helena no túnel. No verso, uma mensagem escrita em tinta vermelha: se entregarem as provas, morrem. Se ficarem quietos, vivem. Helena olhou para os amigos, determinada. Eles não vão nos silenciar. Precisamos encontrar uma forma de expor isso antes que nos alcancem. Mariana concordou, mesmo com lágrimas nos olhos. Se não fizermos nada, mais pessoas vão morrer. Eduardo colocou a mão no ombro de Helena. Então vamos acabar com isso. Juntos. O amanhecer trouxe pouco alívio. A luz do sol que entrava pelas cortinas do pequeno quarto de hotel onde Helena, Mariana e Eduardo se escondiam parecia inadequada diante do peso do que carregavam. O pendrive, as fotos e os documentos no arquivo 27 eram poderosos, mas também uma sentença de morte se caíssem nas mãos erradas. Enquanto Helena examinava os arquivos mais uma vez, tentando encontrar algo que pudesse ser usado imediatamente, Eduardo fazia um café forte para manter o grupo alerta. Mariana, sentada no canto da cama, olhava pela janela, esperando que não fossem encontrados. Não podemos ficar parados, disse Helena. Se essas provas não forem entregues a alguém confiável, tudo isso terá sido em vão. O trio decidiu que a única forma de sobreviver e expor a verdade era encontrar alguém fora do alcance da rede de corrupção. Um jornalista, um promotor ou qualquer pessoa que pudesse tornar público o esquema do Projeto Silêncio. Mariana sugeriu um nome: Júlio Castilho, um jornalista investigativo conhecido por enfrentar figuras poderosas em suas reportagens. Ela tinha lido várias matérias dele sobre escândalos envolvendo grandes empresários. Se alguém pode nos ajudar, é ele, disse Mariana. Eduardo, mais cético, perguntou: e se ele estiver comprado também? Essa rede pode alcançar qualquer um. Precisamos correr o risco, respondeu Helena. Enquanto preparavam o encontro com Júlio, Helena recebeu outra ligação de Ricardo Salles. Ele parecia calmo, quase amigável, mas suas palavras estavam carregadas de ameaça. Helena, ainda podemos resolver isso de forma civilizada. Entregue o que encontrou e ninguém mais se machucará, disse ele. E quem garante que você vai manter sua palavra? Respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Ricardo riu. Você não tem muitas opções. Mas vou ser generoso. Nos encontramos hoje à noite, e tudo será resolvido. Ele deu o endereço de um galpão abandonado na zona oeste de São Paulo antes de desligar. É claro que é uma armadilha, disse Eduardo. Mas também pode ser nossa chance de desviar a atenção deles, disse Helena. Helena conseguiu entrar em contato com Júlio Castilho e marcou um encontro em um café movimentado no centro de São Paulo. O plano era entregar a ele uma cópia das provas e instruções sobre como divulgar o material caso algo acontecesse com eles. O café estava cheio, mas Júlio era fácil de reconhecer. Um homem magro, com barba bem cuidada e olhar atento, ele se destacou assim que Helena entrou. Vocês têm algo importante, disse ele, sem perder tempo com formalidades. Se metade do que me disseram for verdade, isso vai explodir. Helena entregou o pendrive e explicou o contexto. Júlio ouviu com atenção, mas sua expressão ficou sombria. Vocês sabem que estão lidando com pessoas perigosas, certo? Não é apenas uma questão de corrupção. Isso envolve mortes, desaparecimentos. Vocês precisam tomar cuidado. É por isso que estamos aqui, disse Helena. Se algo acontecer conosco,
Você precisa garantir que a verdade venha à tona. Júlio concordou, mas pediu algo em troca. Preciso de tempo para verificar as informações. Se eu divulgar algo sem checar, posso colocar tudo a perder. Enquanto Júlio trabalhava para confirmar a autenticidade dos documentos, o trio decidiu seguir com o plano de distrair Ricardo Salles. Eles sabiam que estavam entrando em terreno perigoso, mas não tinham outra escolha. O galpão era um local frio e desolado, cercado por ruas escuras e sem movimento. Helena, Eduardo e Mariana chegaram pouco antes das 22 horas, seguindo as instruções de Ricardo. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou Mariana, segurando o braço de Helena. Não. Mas é o que precisamos fazer, respondeu ela, apertando os lábios. Dentro do galpão, Ricardo os esperava com outros 3 homens, todos com armas visíveis. Vocês demoraram, disse ele, com um sorriso condescendente. Estamos aqui. O que você quer? Perguntou Helena, tentando manter a calma. Vocês sabem o que eu quero, respondeu Ricardo. As provas. Entreguem agora, e talvez eu seja generoso. Helena deu um passo à frente. Você realmente acha que vamos entregar tudo assim? Não somos idiotas, Ricardo. E, para sua informação, as provas já estão em mãos seguras. Mesmo que algo aconteça conosco, a verdade vai sair. O sorriso de Ricardo desapareceu. Ele deu um sinal para seus homens, que avançaram com armas em punho. Se não posso pegar as provas, vou garantir que vocês nunca mais sejam um problema, disse ele. Foi quando um som alto ecoou pelo galpão. Um dos homens de Ricardo caiu no chão, atingido por um tiro. Polícia! Larguem as armas! Gritou uma voz ao fundo. Vários policiais entraram no galpão, armas em mãos, enquanto Ricardo e seus homens eram encurralados. Entre os policiais, um homem se destacou, Júlio Castilho. Ele havia alertado as autoridades sobre o encontro, usando as provas como base para uma operação. Vocês estão seguros agora, disse ele a Helena. Mas isso está longe de acabar. A rede é grande, e Ricardo é só uma peça. Ricardo foi preso, mas seu olhar fixo em Helena enquanto era levado mostrava que ele ainda não havia desistido. Embora tivessem sobrevivido àquela noite, Helena, Mariana e Eduardo sabiam que a luta estava apenas começando. O projeto Silêncio era mais profundo do que imaginavam, e a prisão de Ricardo poderia desencadear uma reação ainda mais perigosa. O que fazemos agora? Perguntou Mariana. Lutamos, respondeu Helena, até que todos eles sejam derrubados. A prisão de Ricardo Salles trouxe um alívio temporário para Helena, Mariana e Eduardo, mas também deixou claro que a rede por trás do projeto Silêncio não seria desmantelada facilmente. No dia seguinte, Júlio Castilho publicou a primeira reportagem baseada nas provas entregues pelo trio. O texto detalhava o esquema de corrupção e assassinatos, mencionando Augusto Vilar como peça-chave no esquema, antes de sua tentativa de expor tudo. Embora o artigo gerasse repercussão imediata, também despertou a ira dos aliados de Ricardo, que estavam determinados a silenciar quem quer que ameaçasse seus interesses. Na manhã seguinte, enquanto descansavam em um apartamento alugado por Júlio para garantir a segurança do grupo, uma explosão sacudiu a rua. Eduardo foi o primeiro a correr para a janela, apenas para ver um carro em chamas. Isso foi um aviso, disse ele, respirando pesado. Helena pegou o telefone e ligou para Júlio. Ele atendeu rapidamente, a voz tensa. Vocês estão bem? Perguntou ele. Por enquanto, respondeu Helena. Mas sabemos que isso é só o começo. Júlio concordou. Minha matéria foi apenas a ponta do iceberg. Eles vão contra-atacar com tudo que têm. Precisamos agir antes que apaguem as provas ou eliminem testemunhas. Enquanto discutiam os próximos passos, Mariana recebeu uma mensagem no celular. Era um vídeo. A imagem mostrava sua mãe sendo mantida sob a mira de uma arma em um local desconhecido. Se querem a família dela de volta, entreguem as provas restantes. Vocês têm 24 horas, dizia a mensagem. Mariana entrou em pânico, mas Helena segurou pelos ombros. Nós vamos resgatá-la. Não vamos deixá-los vencer. Eduardo tentou acalmar Mariana enquanto pensavam em um plano. Eles estão tentando nos desestabilizar. Mas isso pode ser uma oportunidade. Se encontrarmos onde estão mantendo sua mãe, podemos virar o jogo. Helena usou as informações contidas no pendrive para rastrear propriedades ligadas aos membros do Projeto Silêncio. Uma delas, um galpão no Distrito Industrial, correspondia ao local mostrado no vídeo. Onde está o Júlio? Perguntou Eduardo. Ele está organizando uma segunda matéria. Disse que as provas são sólidas, mas precisa de mais tempo, respondeu Helena. Não temos tempo. Vamos sozinhos, disse Mariana,
decidida. Os 3 se prepararam para a missão, cientes dos riscos. Com roupas escuras e lanternas, pegaram o carro e dirigiram até o local. O galpão era grande e mal iluminado, cercado por câmeras de segurança. Helena percebeu que o lugar estava bem guardado, com pelo menos 5 homens armados patrulhando a área. Vamos ter que ser rápidos e silenciosos, sussurrou Eduardo. Eles se dividiram para distrair os seguranças. Mariana, mesmo nervosa, conseguiu atrair 2 deles para longe, enquanto Eduardo cuidava do outro lado. Helena entrou no galpão, encontrando a mãe de Mariana amarrada a uma cadeira. Estamos aqui para tirá-la daqui, disse Helena, cortando as cordas que a prendiam. Mas antes que pudessem sair, um dos homens armados apareceu, apontando a arma para elas. Paradas. Vocês acham que vão sair daqui tão fácil? Helena pensou rápido. Pegou uma caixa de ferramentas próxima e jogou contra o homem, criando uma distração suficiente para Mariana, que havia voltado, atacá-lo com um pedaço de madeira. Vamos, gritou Mariana, ajudando sua mãe a se levantar. A saída foi caótica. Os seguranças perceberam o que estava acontecendo e começaram a persegui-los. Eduardo, que já estava do lado de fora, acionou o alarme do carro para desorientar os homens. O trio conseguiu escapar com a mãe de Mariana, mas não sem consequências. Eduardo levou um tiro de raspão no braço, e o carro foi alvejado durante a fuga. Isso está indo longe demais, disse ele, enquanto Helena dirigia em alta velocidade. Mas conseguimos salvar sua mãe, disse Helena, olhando para Mariana. Obrigada, respondeu Mariana, chorando. Eu não sei o que faria sem vocês. De volta ao esconderijo, Júlio os esperava com novas informações. Ele havia descoberto que o Projeto Silêncio não era apenas local. Era parte de uma rede nacional de corrupção que envolvia políticos, empresários e até agentes da lei. Vocês não enfrentam apenas uma organização. Isso é um sistema inteiro, disse Júlio. Helena, mesmo exausta, se recusava a desistir. Seja um sistema ou uma organização, vamos derrubá-los. Mesmo que isso custe nossas vidas. Júlio assentiu. Eu já enviei o material para vários jornalistas confiáveis. Se algo acontecer conosco, a verdade não será silenciada. Naquela noite, outra mensagem chegou ao celular de Helena. Era um áudio, com a voz de Ricardo Salles, que estava preso. Vocês acham que ganharam, mas isso está longe do fim. O Projeto Silêncio nunca será destruído. Nós somos muitos, e vocês? Vocês são só 3. Helena apertou o botão de deletar e encarou os amigos. Eles não entendem. Não somos só 3. Agora, somos todos que conhecem a verdade. O amanhecer trouxe uma sensação de urgência para Helena, Mariana e Eduardo. A pressão de serem caçados, de enfrentar uma rede de corrupção que parecia indestrutível, estava finalmente cobrando seu preço. O jogo havia mudado. Agora, eles estavam prestes a encarar a última etapa de sua luta, e sabiam que as consequências poderiam ser fatais. Júlio Castilho havia se tornado o aliado mais confiável que o trio poderia ter. Seus artigos estavam ganhando tração, e a pressão sobre o Projeto Silêncio estava aumentando. No entanto, ele também tinha um plano para dar um golpe final, algo que poderia desmantelar a rede de uma vez por todas. Já conseguimos expor muito, disse Júlio, reunido com o grupo em um apartamento seguro. Mas ainda há peças-chave que precisamos pegar antes que eles destruam as provas. Helena assentiu, com o rosto marcado pelo cansaço. Temos pouco tempo. E ainda temos que garantir que Ricardo Salles, Augusto Vilar e todos os outros envolvidos não escapem. Júlio revelou seu plano. Vocês precisam invadir a sede secreta do Projeto Silêncio. Isso vai ser perigoso, mas dentro dessa sede estão os documentos finais que podem acabar com o projeto. Além disso, eles estão tentando fazer a limpeza de todas as evidências, e nós não podemos permitir isso. Helena, Mariana e Eduardo sabiam que essa seria a missão final. A sede, segundo Júlio, ficava em um prédio abandonado em um dos bairros mais afastados de São Paulo, longe de olhares curiosos. O prédio, de fachada deteriorada, escondia no subsolo um sistema de arquivos altamente secreto, onde estavam armazenadas as últimas provas. Ainda tem muitos seguranças, câmeras e alarmes, advertiu Júlio. Vocês precisarão ser rápidos. Encontrem os documentos e saiam de lá antes que percebam. Faremos isso, disse Helena, com a voz firme. Ela sabia que o risco era grande, mas não havia outra escolha. Naquela noite, o trio se vestiu de preto e se preparou para a missão. Eles sabiam que o maior obstáculo seria a segurança pesada, e cada movimento precisava ser calculado. Ao chegarem ao prédio,
O silêncio era absoluto. A rua estava deserta, e o prédio parecia desolado, quase como se fosse um eco de sua própria decadência. Mas por dentro, era diferente. As luzes estavam acesas e as câmeras de segurança vigiavam cada canto. Precisamos desativar os sistemas de segurança, disse Eduardo, com um dispositivo eletrônico em mãos. Ele trabalhou rapidamente, desligando as câmeras e os alarmes, enquanto Helena e Mariana ficavam de guarda. Quando finalmente entraram no prédio, o clima ficou tenso. Os corredores estavam vazios, mas a sensação de estarem sendo observados era palpável. O grupo seguiu até o subsolo, onde sabiam que os documentos estavam escondidos. Ao chegarem à sala de arquivos, Helena parou por um instante. A porta estava trancada, mas ela logo a forçou com um de seus truques. Quando entrou, a luz forte revelou o que procuravam: pilhas e pilhas de documentos, relatórios, contratos e fotos que detalhavam toda a operação do Projeto Silêncio. Temos que pegar tudo, disse Helena, pegando o primeiro arquivo à vista. Mas quando ela estava prestes a pegar mais documentos, a porta se abriu repentinamente. Augusto Vilar, com sua presença ameaçadora, entrou na sala. Eu sabia que você viria aqui, disse ele, com um sorriso frio. Mas vocês não vão sair com nada. Helena recuou, o coração disparando. Já não é tarde demais para você. Isso tudo vai ser exposto. Exposto. Vilar riu com escárnio. Você realmente acha que alguém vai acreditar em vocês? O que restou de provas? Esse arquivo que vocês têm nas mãos? Eu sou um homem poderoso, Helena. E vocês? São nada. Mariana, tremendo, olhou para Helena. O que vamos fazer? Não podemos deixar ele escapar, disse Helena, com determinação. Se ele tiver o que faltava, não podemos permitir que ele fuja. Antes que pudessem reagir, os homens de Vilar apareceram, cercando-os. O som de uma arma sendo carregada foi o único aviso antes de o primeiro tiro ser disparado. Eduardo empurrou Mariana para o lado e correu em direção a um dos homens, golpeando com a barra de ferro. O caos se instalou na sala. O trio lutava com todas as forças, enquanto Vilar observava com um sorriso de satisfação. Estava esperando por isso, disse ele, puxando uma pistola e mirando diretamente em Helena. Você e sua curiosidade vão me custar caro. Mas, antes que o tiro fosse disparado, uma voz familiar soou. Deixe em paz, Augusto. Júlio Castilho entrou na sala, apontando uma arma para Vilar. Agora, você vai pagar pelos crimes que cometeu. Vilar olhou surpreso, mas seu sorriso não desapareceu completamente. Você acha que pode me parar? Eu sou maior que você, mais forte que você, e isso não vai mudar. Mas algo no olhar de Júlio dizia que ele não estava mais com medo. Não é sobre mim, Augusto. É sobre a verdade. E, no fim, você vai ser lembrado por isso. O confronto foi rápido, mas violento. No fim, Vilar foi imobilizado e, antes de ser levado pelos policiais que haviam sido chamados por Júlio, ele olhou diretamente para Helena e disse, com um suspiro de desprezo: isso não acabou. Nunca acaba. O trio sabia que, apesar de ter derrotado Augusto Vilar e desmantelado uma parte da rede, ainda havia muito trabalho a ser feito. Mas naquele momento, a verdade estava finalmente sendo ouvida. A luta deles, por mais que tivesse sido longa e perigosa, tinha dado frutos. Isso não vai ser esquecido, disse Helena, com uma voz firme, olhando para os amigos. Mariana, agora mais calma, sorriu, apesar de tudo que haviam enfrentado. Nós fizemos o certo. Sim, respondeu Eduardo, com um olhar determinado. E vamos continuar fazendo. E assim, o Projeto Silêncio foi desmascarado. Mas o trio sabia que a batalha contra a corrupção e a injustiça ainda estava longe do fim. No entanto, naquele dia, eles haviam feito história. A verdade sempre encontra seu caminho, e, com isso, a esperança também. Fim.